Gravando, galerinha do mal. Tudo bem? Do mal não, pelo amor de Deus. Se você for do mal, né, meu querido? Arrependei-vos de converter. Você é um guerreiro, editor. Não põe isso não, pelo amor de Deus. Você é um guerreiro, editor. Usou outra pessoa dessa vez, só não usou a mim. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa em Papiros, né? Como diria Jesus lá em Mateus 28, verso 9, salve! E hoje nós iremos falar sobre contextualizando a cultura pop. Eu sou o João Marcelo e é nóis. Salve, eu sou o Lucas. Eu sou o Jean e você não precisa ser cinéfilo para assistir filmes, né? Eu sou o Luiz e vamos embora, que hoje vai ser massa. A gente vai falar sobre um tema muito massa, eu pelo menos gosto bastante, que é sobre filmes, séries, enfim, mídia, né, cinematográfica em geral. E eu vou começar perguntando aqui para a galera, gente, o que é que vocês gostam de assistir? Né? Vocês preferem filme, vocês preferem série, anime? O que é que vocês gostam, o que é que vocês preferem? Vídeos do YouTube, né? Eu assisti da galerinha do YouTube. Eu vou começar falando porque eu sou assim, mas eu não sou muito fã de série porque eu fico muito facilmente envolvido e ansioso para saber o final. E se já tiver todos os episódios disponíveis, eu provavelmente vou querer assistir um atrás do outro. Então eu mantenho uma certa distância delas. E os filmes hoje eu estou assistindo. Eu gosto de filme de super-herói, né? Filme de ação. Mas principalmente hoje em dia eu tenho gostado muito de filme que tem aquele quê de realidade, né? Seja de no final reverter toda a situação com algo inusitado, mas sempre tratando de pessoas reais, de problemas reais e saindo um pouco do mundo da fantasia, né? Eu gosto de séries e de filmes. Também gosto de quadrinhos, mas eu não leio tanto assim. Depende muito. Aí a questão de séries, digamos que eu sou um ex-viciado em séries. Oi, sabe os Alcoólicos Anônimos, né? Oi, João. Oi, eu sou o João e faz tanto tempo que eu não... Oi, meu nome é João Marcelo e faz 3 meses que eu não assisto um episódio de série. Não, brincadeira. Eu duvido. Eu também duvido, cara. Mas, enfim... Antes, né, eu já cheguei a acompanhar 33 séries, como eu já tinha falado. Quer dizer, não no podcast, mas... Não para vocês que estão ouvindo agora, né? A gente tentou gravar um dia desse, entendeu, galera? A gente tentou gravar esse episódio um dia desses, mas acabou que deu errado por conta da internet. É por isso que esse episódio está saindo atrasado, porque a nossa ideia é de manter de 15 em 15 dias o podcast. E, assim, não é legal, porque você quase não tem tempo pra nada, só pra assistir série. E é tanto que eu nem lembrava quais eram os episódios que eu assistia, e eu tinha que usar um aplicativo pra lembrar o episódio que eu parei. Era o TV Showtime. A gente não tá sendo patrocinado, mas se quiser patrocinar a gente, é nóis. Mas enfim, vamos lá, voltando pra a questão de séries e filmes, cultura pop e etc. Sim, eu gosto mais de séries, também gosto muito de filmes. Atualmente eu acompanho poucas séries e poucos filmes também, não chega a 33 séries, né? Eu acho que chega no máximo a 5 séries. Estou esperando aí a terceira temporada de Dark, na Netflix ser lançada. E é isso. É basicamente isso. Aí entende, viu? Eu também gosto bastante de filme e séries. Atualmente estou acompanhando só 2 séries. Uma na Netflix, patrocina nós, e outra no YouTube, né? Cara, eu gosto muito de filme de ação, drama, e série de comédia, ação, drama também. Top. Massa. Tipo, eu sou mais de assistir animação do que filme propriamente dito, né? Série e tal. Eu acho que é mais por uma questão de tempo. Porque, tipo, filme geralmente tem de 1h30 pra lá, né? Aí é complicado. Geralmente série tem uns 40 minutos o episódio, mais ou menos, dependendo da série. Tipo, um episódio de anime geralmente tem uns 20 minutos. Aquelas animações do Cartoon Network tem em torno de 10 minutos, né? Aí dá pra assistir, tipo, no intervalo ali entre 2 aulas e tal, ou então
Enfim, Eu é um não me negócio controlaria, não. Acho que eu assistiria uns 3, 4 episódios até dar o tempo de um filme. Cara, É, já tentei fazer isso, de ficar assistindo episódios antes das aulas, né, entre as aulas, e não dá certo. Às vezes o professor chega, eu tô lá assistindo, e eu não quero parar de assistir episódio no meio, tá ligado? Não, não, não consigo. é para isso que serve o fone sem fio e o capuz, né? Não, não façam isso, gente, é muito errado. Presta Meu atenção na Deus aula. do céu, gente, perdoe-nos. Porque a gente vai falar de cultura pop, de cinema. Aí provavelmente tem gente que veio ouvir a gente falando o quão errado e tal. E a gente tá aqui ensinando as coisas para as pessoas. Meu Deus! Mas, ó, só um detalhe. Só um detalhe. Você que está ouvindo, né? Eu, pelo menos, estou percebendo isso. A gente vê que os filmes, eles têm um negócio de realmente, tipo, seres humanos são curiosos, né? Aqui no Ceará são. Como é o termo para curioso em cearense? Buliçoso? Tu me chama de Buliçoso é buliçoso direto. que eu te chamo de buliçoso porque tu fica bulindo nas coisas. Vamos, enfim. Né, a gente é muito curioso, seres humanos são muito curiosos. A gente quer saber o final da história o tempo todo, né? Eu já vi uma frase, inclusive, depois eu posso pesquisar a referência, mas era que o ser humano gosta tanto de histórias que quando ele vai dormir, ele conta a ele mesmo novas histórias, né? Se referindo aos sonhos. E a gente fica muito preso, né? Gosta de saber, de ler a própria as próprias coisas que a gente tem de conhecimento do passado, claro que em forma documentada, mas muitas em forma narrada, né? A gente lembra mais das histórias quando narradas, livros que se referiram, por exemplo, à Segunda Guerra, quando envolvem um personagem, quando tratam de uma ação específica, ajuda a lembrar a gente sobre o contexto, né? Alguns filmes que envolvem períodos históricos, né, ajudam melhor a gente lembrar e aprender. Então, assim, nós seres humanos gostamos muito e somos muito presos a isso, né? Tipo, eu evito séries porque senão eu vou assistir muito. O João Marcelo evita porque ele está evitando mais porque ele assistia demais. Então, assim, a gente ser humano é uma desgraça mesmo, né? É a maior Pois é. verdade que eu já escutei. Uhum. Mas uma coisa interessante, né? O tema que a gente vai tratar aqui hoje, né? Não é basicamente ficar conversando sobre o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Senão seria. Se você quiser um episódio só disso, né? Você manda aí para o nosso e-mail que a gente faz. Pois é. Mas o que a gente vai analisar, na verdade, é a questão moral, né? Por trás dos filmes. Como que algumas coisas são abordadas, né? Algumas coisas que vão ao encontro da Bíblia, né? Ou seja, concordando, e algumas coisas que vão de encontro à Bíblia, né? Ou seja, discordando. E aí é justamente sobre isso que a gente vai tratar. Vamos falar aqui sobre Superman, sobre quem mais, Thiago? Vamos falar sobre o Thor, vamos falar sobre uma galerinha aí de Hollywood e tal, de outros filmes também, da DC. A gente vai falar sobre alguns filmes e tentar fazer aqui alguns paralelos em que até mesmo os próprios diretores, os próprios escritores ali dos filmes de super-heróis, eles falaram em algumas entrevistas, né? A gente vê algumas entrevistas e alguns artigos na internet. E até a gente lendo mesmo assim, a história em quadrinho, assistindo o filme, a gente pode perceber que há algumas semelhanças ali com a Bíblia, com algumas histórias da Bíblia em geral. Tem algumas, eu vou até ousar falar, que são discretas e outras que são na cara, né? Algumas dessas referências, assim. Tem umas que eles querem realmente põe sutil ali, uma fala, um acontecimento, um local, mas outras, tipo, você começa inclusive, a ideia também é propor um exercício a você que está nos ouvindo, de próximo filme que você for assistir, você tentar fazer essa análise, né? Não assistir por mero entretenimento, mas dar uma olhada, tentar pensar um pouco naquilo, os exemplos que estão sendo dados, né? E aí você vê que tem coisa na cara, né? Isso, de fato, é o fato. Exatamente, tipo assim, lembrando que a gente não quer nem santificar o filme, nem demonizar o filme, tipo, é mais pra gente ver a cosmovisão que aquele filme
traz a respeito de elementos bíblicos, basicamente. Perfeito. Pois é, gente. E nos filmes, nas séries, nos animes, onde quer que seja, uma coisa muito interessante que vocês pararem para perceber, vocês vão ver que realmente é assim, é uma visão sobre Deus, né? Na verdade, é meio que uma briga de algumas visões sobre Deus. Então, meio que você tem aquela visão mais nossa, né? Mais cristã, de que Deus é um cara bom, de que ele é o criador, né? De que ele é quem põe ordem na casa. E você tem outra visão de que, na verdade, Deus ele é uma criação da nossa imaginação, ele talvez não seja tão bom assim, ou se ele existe, né? Ele é um tirano, né? Ele não é tão bom quanto a gente pensa que ele é. E é justamente essas visões que vão brigando é o que a gente vai abordar nos filmes, né? E nas séries também. Como que a imagem de Deus é apresentada? Justamente para que quando a gente for assistir um próximo filme, uma próxima série aí que a gente tem interesse, a gente possa perceber isso. Porque isso é uma coisa muito útil, isso é uma coisa muito útil, veja. Imagine que você vai conversar com alguém que tem o mesmo posicionamento que você, né? A mesma visão de Deus que você tem. Então vai ser muito fácil, né? A gente vai para a igreja, a gente conversa com pessoas que basicamente pensam muito parecido com a gente, se não igual, em relação a esse assunto. Agora, quando você vai conversar com alguém que tem um posicionamento completamente diferente, aí o negócio já é um pouco mais complicado, né? E é justamente, a gente vai trazer esse tema porque os filmes e as séries são uma ótima maneira de você se deparar, de você aprender a conversar com diferentes pontos de vista. Porque seja o diretor, né, o cara que pensou no roteiro, ele tem geralmente um ponto de vista diferente, né? Então isso é muito interessante para a gente aprender. E eu vou chamar o João. Inclusive, deixa eu só interromper você. Fala, Jean. Até nessa ideia de ver, porque a gente vai, beleza, vamos falar da visão de Deus, ok, mas a gente tem que entender que Deus, às vezes, não, a pessoa de Deus não aparece na pessoa de Deus, vamos dizer assim, né? A gente tem uma troca de papéis, né? Você tem, ou melhor, vou chamar por esse termo, né? De atores. Você tem a ideia, o personagem Deus, só que na hora que ele vai entrar num filme, numa série, às vezes essas características de quem ele é são adicionadas a uma pessoa que, dependendo do filme, pode ser vilão, pode ser herói, pode ser muita coisa, né? Tipo, às vezes o personagem Deus do filme vai estar atuando, né? Tipo, as características de quem ele vai querer defender que Deus, uma pessoa diferente, aleatória, né? Do que a gente vai ter talvez no que a gente vai ver como a nossa realidade, saindo desse mundo de ficção, de criações e narrativas e tudo mais. A gente vê na nossa realidade, nos nossos dias, nas nossas ações, na leitura da Bíblia e tudo mais, uma visão de Deus, e aí resumindo tudo que eu falei, né, essa visão de Deus da Bíblia, às vezes ela vai ser modificada para entrar em outros personagens nessas histórias, né? E aí é que buga tudo. E aí lasca tudo mesmo. Exatamente. E aí, justamente nesse sentido, eu vou chamar o João, porque eu fiquei sabendo que ele pesquisou muita coisa aí sobre o Superman, e eu acho que a contribuição vai ser bem interessante. Chega aí, João. Pois é, Luiz. Eu pesquisei, sim, a respeito do Superman. E, assim, o Superman, ele é um super-herói que ele chama bastante atenção, né? Porque ele é um homem e ele é o Homem de Aço, né? Ele é conhecido como Homem de Aço. E ele tem a super força, ele voa, ele salva as pessoas ali do perigo. Então, ele é um super-herói que ele chama bastante a atenção. E quem é que não quer ser, né? Uma pessoa, assim, que tenha superpoderes e tudo mais. Mas assim, já tinha visto algumas entrevistas, né, a respeito do Superman e os próprios diretores dos filmes, os próprios escritores ali de toda essa trama do Superman, eles dizem que o Superman ele é um tipo de Moisés e um tipo de Cristo. O próprio Moisés, ele é um tipo de Cristo, né? Então como é que é o nome daquele? Inception, né? Ele é o tipo de Cristo que é um tipo de Cristo. Não, ele é um tipo de Moisés que é um tipo de Cristo. Exatamente isso. Assim, para quem não sabe o que é um tipo de Cristo, é aquele personagem que tem características parecidas com o que Jesus fez e da história de Jesus em geral. Às vezes nem diretamente, né? Nem que ele
pareça ou porque ele tenha feito alguma coisa, mas a forma dele, o acontecimento da vida dele, né? Sei lá, Abraão, né? Abraão, ele foi para sacrificar o seu filho, o homem de fé. O filho dele ali, Isaac, como sacrifício naquele momento, representava Cristo no futuro. Abraão recebendo a bênção também, a descendência de Abraão seria bendita, né? A todas as nações da terra seriam benditas. Então, tem aqueles detalhes mais claros, mas tipo, Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo de Israel. Jesus passou 40 dias no deserto antes de iniciar seu ministério, né? Então, tem esses detalhes mais sutis também, além dos claros, né? Uhum. Exatamente. Moisés, por exemplo, quando era criança, o faraó mandou matar, né, os meninos lá, as crianças judias, né, de 2 anos para baixo. Cristo, né, quando ele nasceu ali, quando ele era bebê, né, quando ele era criança, o rei Herodes mandou matar os meninos, né, de 2 anos para baixo. Então tem exatamente uns paralelos Inclusive, interessantes. é assim que se faz um tipo de Cristo, né? Não, a gente vai falar isso daqui para frente, mas nos filmes eles vão fazer tipos de Cristo, só que não faz exatamente tipos, né? Faz antítipo às vezes. Aí lasca tudo. Pois é, exatamente isso. E essa questão do Superman ele ser um tipo de Cristo, a gente consegue ver ali algumas características do Superman que faz ele um tipo de Cristo, né? Como, por exemplo, o Superman, ele é enviado para a Terra como um bebê, né, pelo pai dele, quando o planeta está passando ali por uma destruição, né? O planeta de Krypton está sendo destruído e o pai dele manda o Superman para a Terra como bebê. E vocês acham em que dia ele chega aqui na Terra? Aí ele chega no Natal, né? No dia de festa. Nossa, mas que coincidência! Será que eles não pensaram nisso? Será que eles não pensaram nisso? Tipo, o Superman chega logo no dia de Natal, que é onde a gente comemora o nascimento de Jesus, né? Assim, ó, é bastante coincidência. Só daí a gente já tira ali que ele tem sim características de Cristo, né? E agora sim, uma outra referência clara a Jesus, se ele vem para a Terra, chega ali no dia de Natal, no dia do nascimento de Cristo, né? Qual seria o nome dos pais adotivos dele, né? Dos pais ali do casal que encontra ele e resolve adotá-lo como filho. Como vocês acham que seria o nome deles? Se eu não me engano, João, na última vez que você falou pra gente sobre esse assunto, você tinha dito que a ideia original, né, nos primeiros, no início, era chamada de Maria, né, a sua mãe, e o seu pai de José também, José não sendo o primeiro nome dele, mas, né, então a gente tem esse ponto de os pais dele também serem referência a José e Maria, né, são os pais de Exatamente. Jesus. Exatamente. Como tu disse, né? Logo nos primeiros, tipo, na primeira aparição ali dos pais dele, a mãe a mãe adotiva do Superman, ela tem o nome de Mary Kent, né? Que seria Maria Kent. E depois ela foi mudado o nome dela. Depois, em outras revistas foi mudado o nome dela e o pai dele tem o nome de José. Certo, então aí a gente já percebe que claramente é uma referência a Jesus. É tanto que eles deixam isso abertamente, os próprios diretores, como eu já falei, os próprios escritores da história do Superman deixam isso em aberto, que ele é um tipo de Cristo. Certo, agora a gente pode ver também uma outra referência a Jesus, que talvez assim as pessoas não saibam. Tipo, essas referências aí eu acho que dá para ver claramente que mas tem outras que são meio que escondidas, assim, não é fácil de notar, que é o nome original do Superman, né? O nome dele lá em Krypton, né? No planeta natal dele, é Kal-El. E Kal-El é uma palavra em hebraico que significa a voz de Deus ou o mensageiro de Deus, né? Fazendo aí mais uma vez referência a Jesus, porque a gente pode ver lá em João 1 que João escreve, né, que no princípio a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Ou seja, a palavra, né, e trazendo aí para o nome Kal-El, a voz de Deus, ou o mensageiro de Deus, a gente vê aí que é uma referência, mais uma referência a Jesus Cristo. Tem alguma outra referência aí que vocês conseguem notar no Superman? Alguma referência a Jesus, alguma referência ao que está ali escrito na Bíblia? Cara, se eu não me engano, quando o Super-Homem
começa, né, meio que a agir como super-herói mesmo. Ele começa com 30 anos de idade, e tem um filme mais recente dele, que eu acho que é o menor assistiu, que ele tem exatamente 33 anos de idade, né? E aí esse período aí, dos 30 ao 33, é exatamente o período que Jesus ele faz o seu ministério aqui na Terra. Ele começa aos 30 anos, né, quando ele é batizado lá, e ele vai até os 33 quando ele morre. É isso aí, então assim, mais uma outra referência ao Cristo da Bíblia. Agora sim, essas referências que a gente falou aqui, a gente nota que são semelhanças, né, que o Superman tem com Jesus Cristo. Agora vamos ali para o vilão, né? O vilão do Superman é o Lex Luthor, né? E a princípio a gente vê assim, o Superman contra um vilão, não há nada demais. Mas quando a gente vai analisar o nome do vilão, que se chama Lex, a gente encontra que Lex é um nome que veio do latim, né? Um nome em latim, que significa leis ou conjunto de leis. Ou seja, o Superman ele é um tipo de Cristo, mas ele é um tipo de Cristo que ele luta contra a principal revelação do caráter de Deus, que é a lei. Então, o Superman ele é um tipo de Cristo que luta contra a lei, ou seja, ele é um anticristo, né? Porque o anticristo é que... Paulo vai falar que ele se levanta, o anticristo, contra tudo que é Deus, né? Que revela Deus, né? Vamos dizer assim. Exatamente, Jean. Então a gente vê aí que o Superman, ele é um tipo de Cristo, mas ele luta contra a lei, ou seja, é um anticristo. Então essa parte ela vai de encontro à Bíblia, porque a gente vê ali na Bíblia o próprio discurso de Cristo ali no Sermão do Monte, né, no Sermão da Montanha, que é um sermão bem conhecido, em que ele diz que ele não veio para revogar a lei, não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la, ele veio para mostrar como é que faz, né? Enfim. Inclusive, a ideia daquele Sermão do Monte é Jesus abrir o significado da própria lei, né? Reafirmá-la da maneira correta, né? Tipo, ele fala, vocês ouviram o que foi dito e eu agora vos digo isso. E tem até um trecho para... Aí você continua, mas Jesus tem hora que falando sobre adultério, os fariseus falam, tipo, sobre divórcio, né? Falam assim, então por que Moisés ordenou que a gente repudiasse a mulher em caso de adultério, não sei o que, não sei o que. E aí Jesus não usa o termo ordenar, Jesus fala, lhes foi permitido, né? Mostrando como a visão deles pela lei estava tanto embaçada, né? Eles não viam mais a lei de maneira mais clara. E aí Jesus vem reafirmar aquilo que já estava dito, né? Então, lutar contra a lei é complicado. É isso aí. Então, assim, a gente pode perceber que o Superman ele tem claras evidências de que ele é um tipo de Cristo, né? Não só no Superman que acontece isso, mas é possível notar essas referências em outros personagens, como, por exemplo, o Homem de Ferro, né? Luiz, pode falar aí um pouco a respeito do Homem de Ferro? Sim, o Homem de Ferro, né? Tipo, o Super-Homem é um exemplo da DC, né? O Homem de Ferro vai ser um exemplo da Marvel, e é uma coisa interessante. Teve vários filmes aí que o Homem de Ferro apareceu e tal, tem um filme só dele, esse último agora do Vingadores. De vocês, quem já assistiu o primeiro filme do Homem de Ferro, ou pelo menos sabe algumas informações sobre ele? Eu digo que quem não assistiu que atire a primeira pedra. Tô brincando. A gente, retornando àquela ideia, né, de às vezes ser claro, às vezes não ser, né? Um que eu acho que é bem claro. Inclusive, eu lembrei, porque recentemente assisti ele, que é a ideia de quando ele, no seu primeiro filme, né, antes dele se tornar o super-herói, né, e de dizer eu sou o Homem de Ferro, né, e todo mundo, meu Deus, e a armadura dele super tecnológica. Ele passou 3 meses numa caverna, né, 3 meses numa caverna, construindo a sua armadura, a primeira, né, tudo aquilo, e depois ele sai da caverna triunfante, né, ninguém consegue detê-lo na sua saída, e ele sai voando da caverna. E a gente tem, não meses, mas em 3 dias, né, Jesus, a referência dele dentro, ele vai usar o termo, né, o próprio Cristo, né, na terra. Jesus, tendo morrido na cruz, ele morre na sexta, sábado, no domingo ele ressuscita. E aí a gente tem esse número 3 repetindo, envolvendo uma experiência, no caso de Cristo, de morte, e no caso do Tony Stark, né, de quase morte e de recuperação, de saída, uma saída gloriosa, né, que ele tem.
agora com a sua armadura, com uma nova vida, né, agora com um negócio no peito, e para ele construir agora seu personagem, né? E também outro dois pontos, né? Tipo, que é bem interessante de ver, né? Referência, é que ele luta nesse filme contra o Obadias. E tipo, é uma referência também ao nome bíblico, né? Obadias, que significa servo de Deus, né? Ou aquele que adora o Senhor. Bastante interessante essa referência, né? E outro ponto é no último filme agora dos Vingadores, que ele faz um sacrifício, né? Ele morre para salvar toda a humanidade, né? Quando o Thanos pensa que vai fazer o clique de novo, né? Pensa que vai instalar os dedos de novo, na realidade todas as pedras do infinito e tudo tá com o Tony Stark, né? Ele acaba se sacrificando para salvar todo o universo. Bastante interessante essas referências. E o Homem de Ferro só pegando as referências, né? E um negócio interessante. O Homem de Ferro não, o Capitão América, você não é doido. Errou o trocadilho, eu peguei a referência antes de você acertar. Pois é, pai. Mas interessante, né, justamente sobre o Homem de Ferro, tipo, você vê que ele tem muitas referências a Cristo. Então, por exemplo, lá em Mateus 22, se eu não me engano, é onde Cristo fala aquela famosa frase, né? Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E logo no primeiro filme do Homem de Ferro, quando ele está passando lá por um cassino, ele fala exatamente essa frase, né? O soldado romano, aí ele pega e fala, dá a César o que é de César. Tem outras referências também, né? Essa que o Lucas citou, né? Que ele meio que se entrega, né? De onde ele tenta sacrificar sua vida para salvar toda a humanidade. Ou então, por exemplo, no trailer do segundo filme, se eu não me engano, tem aquele pôster, né, do Tony Stark, que é Tony Stark vai salvar o mundo, alguma coisa assim. Não sei agora exatamente como é o post. E aí ele fala que ele privatizou a paz mundial e Cristo fala, né, a minha paz custou, não como dar o mundo. Isso é lá em João 14. Então ele tem várias dessas referências do Salvador, né? Essa visão messiânica do Homem de Ferro, do Tony Stark, mais especificamente. Isso é uma coisa interessante. Só que, ao mesmo tempo, né, no primeiro filme, ele luta contra o Obadias, né, que significa o servo de Deus. E quem luta contra os servos de Deus, né, ou contra os servos de Deus, não é o Cristo, é o anticristo. A forma como ele se descreve no segundo filme, né, essa forma narcisista, ele usa literalmente essa palavra para ele, né, ele diz que ele é narcisista. E essa é uma característica que não é de Cristo, né, mas de Satanás. Então a gente vê que tem essa, digamos assim, tem alguns pontos dele, né, que lembram a Cristo, né, algumas citações, algumas coisas que ele fala, mas também tem outras coisas que lembram o anticristo. Então o Homem de Ferro ele vai ser tipo um super-homem, só que mais deturpado um pouquinho. Eu vou até arriscar um comentário aqui, mas a ideia de tipo a gente essa toda como os personagens em teoria são apresentados em sua relação com a Bíblia, mas que no filme eles assumem um caráter diferente, né? Tipo, você pega Deus, beleza, eu vou botar Cristo nesse personagem aqui do filme, só que ele não vai ser o tipo de Cristo, né? Eu até falei quando o João estava falando do super-homem, né? A gente não pode fazer um tipo de Cristo errado. Dizer que é um tipo de Cristo e não ser um exemplo, uma imitação, vamos dizer assim, algo que vai levar a imagem dele. Tipo, beleza, o Obadias lá é o servo, o nome dele significa servo do Senhor, e vai trazer essa ambiguidade aí do um que está representando o tipo de Cristo e lutando contra o servo do Senhor. Mas o cara que se diz que o nome dele significa servo do Senhor, o cara ali realmente está fazendo coisas horríveis, né, durante o filme. Ou a gente pega, beleza, a gente tem na Bíblia, em Apocalipse, a visão da Nova Jerusalém, né, depois do milênio, descendo na terra, e aí os mortos, os ímpios ressuscitam para tentar invadir, né, e ali ocorre a destruição deles. E a gente tem nos filmes de super-herói essa visão sempre de algo vindo do céu, tentando vir na Terra, e aí os seres humanos unem suas forças, né, os seus super-heróis também, e expulsam aquilo, né, não deixam que aqueles seres do espaço dominem o planeta, desçam no planeta. Então, tipo, a gente pega coisas que em teoria seriam certas e põe erradas, e a gente torce para aquilo que a gente vai ver na Bíblia como certo, no filme a gente torce para que dê errado mesmo, que expulsa, que o Homem de Ferro destrua o Obadias, que acabe com isso, que o Superman vença, né? Tipo, a gente começa a ver o mundo, quando olha para a Bíblia,
uma coisa é o certo, na hora que vai no filme, a coisa é o errado, né? Então, isso buga muito a nossa cabeça. Mesmo que a gente, às vezes, não perceba, mas a gente começa a torcer, né? Nesses detalhes pelo que não deve. Mano, eu falei que eu gostava mais de anime do que de série de filme, né? Cara, tem um anime que é o Nanatsu no Taizai, que é aquele lá dos Sete Pecados, que ficou bem famoso ultimamente. Cara, é praticamente impossível você assistir esse anime e torcer para os 10 mandamentos. Para quem nunca viu, tem os Sete Pecados, eles lutam contra os 10 mandamentos. Basicamente, o plot básico é esse. E aí, cara, não dá. Os caras, os personagens que representam os pecados, eles são incríveis. Aí você fica torcendo para eles derrotarem os mandamentos, é massa. Ou não, né? Não sei. Exatamente. Não vou dizer que aí é que fica bugado, cara. Eu acho esse negócio, tipo, você às vezes você vai assistir um filme, né? Propor esse exercício de novo. A gente tem que fazer o exercício de olhar os filmes que a gente está assistindo e tentar ver o que é que ele traz da Bíblia, se está trazendo da maneira fiel ao texto bíblico ou não. Para isso a gente precisa também conhecer um pouco mais do texto bíblico, né? Dos princípios que ele vai trazer nas narrativas e tal. Mas aí você está fazendo o exercício lá de assistir o filme e perceber esses detalhes, e aí você se pega sabendo, beleza, isso daqui na Bíblia é o certo, isso daqui é o errado, os dois estão deturpados, nenhum está 100%, e aí você está torcendo pelo errado, aí você para e pensa, cara, meu Deus. É exatamente isso, cara. Eu pude notar isso quando eu assisti Breaking Bad. Eu reparei isso porque, tipo assim, eu assisti Breaking Bad 2 vezes. Na verdade, 3 vezes. Ou 4, não lembro. É porque a série é muito boa. Mas, enfim, assim, a primeira vez que eu assisti Breaking Bad, eu ainda não era cristão, né? Tipo, não era convertido. E, tipo, quando eu assisti com... Assisti só por assistir, né? E, assim, o cara, a princípio, a história, ela te faz acreditar que aquilo que o cara tá fazendo é uma coisa boa. Tipo, ele tem câncer, né? Ele descobre que tem câncer de pulmão inoperável. E aí o que ele faz? Ele é um professor, não ganha muito dinheiro, tá falido, a mulher dele tá grávida e ele tem um filho que tem paralisia facial. E assim, ele não tem dinheiro para deixar para a família, e o que acontece? Ele vai e começa a fabricar drogas, metanfetamina no caso, e vender para deixar para a família um dinheiro para eles, né? Para que eles possam se sustentar pelo resto da vida e não precisem passar necessidade. A primeira vez que eu assisti, eu achei uma ideia genial, fantástica e que era da hora, tipo, o cara vai deixar dinheiro para a Por família dele, então ele tá favor, fazendo uma coisa avisar aqui boa. para os nossos ouvintes, não vendam droga, tá? Mesmo que vocês, a gente vai arrumar um jeito, peça ajuda. Não é uma ideia legal, a gente não apoia isso que o João Marcelo está falando. Pois é, eu também Literalmente não não é apoio. legal, né? Literalmente não é legal. Não é É legal. ilegal. É ilegal, exatamente. Pois é, aí tipo, você torce o tempo todo por ele, mesmo ele fazendo coisas erradas durante a série, como roubar, matar e tudo mais, e você torce pra ele porque meio que a série te faz querer torcer pra ele, entendeu? Sendo que aquilo que ele faz é ruim, né? A gente nota que fazer drogas pra sociedade é uma coisa ruim porque vai deixar as pessoas viciadas, enfim, gera consequências muito piores, né? Não só ali pra família dele. E a segunda vez que eu assisti, eu já era cristão e já, tipo, já comecei a olhar com outros olhos ali aquela série e achei totalmente errado a maneira em que ele fazia as coisas. E, tipo, cara, é estranho demais, porque você tinha totalmente uma visão e quando você assiste de novo, você muda completamente a sua visão e acha aquilo totalmente errado, o que ele tá fazendo do início ao fim. Bem, Sim. Isso fica bem mais claro naquelas histórias que não são super-heróis fantasiosos e tal, mas com personagens e com acontecimentos reais, né? Tipo, essas séries que falam de coisas que você não precisa ser um super-herói para, em teoria, entrar nesse caminho, né? As novelas têm muito disso, né? Eu não falo novela simplesmente novela da TV e tal, das 7, das 8, das 9, mas novela no sentido de séries também, que trazem aquele drama, aquele romance, aqueles casais, enfim, você vê que são pessoas normais, enfrentando os problemas normais, e
a gente se envolve na história a ponto de o que é o certo e o errado não mais depende tanto, porque a gente está torcendo para que aquela pessoa, independente do que ela vai fazer, ela termine com o que ela quer. A gente olha, né, a gente começa a dizer que os fins estão justificando os meios, né? E por causa desse envolvimento, por causa dessa releitura que a gente faz da cena, né? Isso afeta e muito na nossa vida, principalmente quando aquilo que a gente está assistindo envolve muito a vida real, né? Eu falei no início que eu gosto de assistir filmes agora que envolvem vida real. Isso é uma coisa que pega muito no pé, porque se você faz análise crítica, é uma coisa, mas quando você se envolve com o tema, com o assunto, com o filme, com os personagens, ou aquilo te lembra de alguma coisa da sua vida mesmo, você começa a mudar o que a sua própria análise crítica tinha defendido, né, no início. Exatamente, tipo, e você começa a olhar para determinados assuntos que vão de encontro à Bíblia, que são contra a Bíblia, né? Assim, não contra a Bíblia, mas, tipo, são contra os princípios bíblicos, e começar a achar aquilo ali o certo e começar não tem tanta coisa assim de errado aí, então eu vou assistir e não tô nem aí. Uma questão também, questão de filmes de comédia romântica ou de romance em geral. Geralmente, assim, eu não lembro de nenhum que eu já tenha assistido que pule, que saia desse padrão, mas geralmente é o quê? É um casal, existe esse casal, e aí aparece um outro cara ou uma outra menina, e meio que você torce ali para aquele casal se separar e eles começarem uma nova vida amorosa. E às vezes eles até traem, tipo, e você acha normal o cara ou a menina ali trair o marido dela, o namorado dela, para ir com outro, porque eles são super apaixonados e o filme todo vai fazendo ali a nossa mente, né? Vai mudando ali a nossa mente para que a gente se sinta confortável com aquela situação. Meio que isso. Cara, Não sei se deu novela. para entender. Eu não sei se o Jean vai lembrar, mas tipo, quando a gente era do ensino médio, às vezes eu passava a tarde conversando sobre novela com um amigo nosso, Giovanni. Cara, Se o Giovanni estiver ouvindo esse podcast, o seu segredo foi contado aqui, viu, cara? mas cara, isso é muito novela, você fica torcendo, tipo, trai ela, e eu não, trai ele, tal. Você fica torcendo pra galera se trair e tal, pra galera se matar, pra, tipo, o cara tomar um exposed, tá ligado? Sim. Pois é. Mas aí é que tá, né, cara? Por que a gente tá falando disso hoje, né? Porque a gente veio aqui só comentar os filmes que a gente assiste, ou as novelas que o Luiz Carlos assiste. Não, a gente não veio fazer só isso. A gente veio... Você foi exposto, Luiz Carlos. Não veio mais novela não. Daqui a pouco ele vai dizer, editor, corta isso, pelo amor de Deus. Mas a gente... Por que a gente está falando disso? Porque às vezes a gente pensa, a gente divide muito a nossa vida em uma vida real e uma vida espiritual, vamos dizer assim. A gente acha que aquilo que envolve Deus, envolve fé, é uma coisa, e aquilo que envolve o que a gente faz, o que a gente crê como verdade, o nosso trabalho, nossos relacionamentos, são outra coisa, né? Uma coisa é me relacionar com Deus e outra coisa é me relacionar com as pessoas. E a gente esquece que está tudo envolvido. Que, tipo, a gente vive num mundo onde ainda há presente o pecado, e a Bíblia vai falar, né? Satanás sabe que pouco tempo resta a ele, muito em breve Jesus vai voltar e a gente vai viver uma nova fase da história. Mas a gente, às vezes, diferenciando entre uma vida espiritual e uma vida real, é como se a gente parasse de se preocupar com as coisas que a gente faz, achando que não envolve espiritualidade, né? A gente assiste filme, mas a gente tem que estar ligado e tem que estar consciente que aquilo não é simplesmente um entretenimento porque eu não tenho mais o que fazer hoje, eu vou assistir. A gente começa a achar essa diferença entre a vida espiritual e a vida real, e aí a gente para de se preocupar no que a gente está assistindo, no que a gente está fazendo, nas palavras que a gente está dizendo, porque, em teoria, não está no nosso círculo espiritual, né? Está no nosso círculo social, no nosso círculo qualquer outra coisa, mas não envolve o espírito. E a gente esquece que nós somos holísticos, né? Completos, unidos, né? Todas as nossas faculdades mentais, sociais, espirituais, físicas, enfim, é tudo junto.
uma depende da outra. Os filmes que a gente assiste trazem para nós essa questão do conflito entre o bem e o mal, né? Que a gente vai nomear como grande conflito da humanidade, da história, né? Nesse momento. Então, tudo envolve isso, né? E a gente precisa estar atento, que não existe um local onde ou alguma coisa específica do mundo das pessoas que vai estar a parte desse conflito, né? Até a Bíblia, né, é usada, a gente falou no último programa, né, de interpretação bíblica, até a própria Bíblia é usada de forma a deturpar o que ela mesma estava tentando dizer. E aí a gente precisa estar atento, que se com a Bíblia isso acontece, quanto mais com filmes, com livros, com séries, com novelas, enfim. Exatamente. Assim, e lembrando, né, mais uma vez, que a gente não está aqui para demonizar e nem para santificar os filmes, as séries, a cultura pop em geral. Mas sim, a gente está tentando mostrar a vocês uma nova forma de ver e de analisar filmes, né? Que ali algumas referências estão, como foi falado, né? Algumas referências são bem claras, a Bíblia, outras referências são mais sutis. Mas assim, de uma forma que a gente possa assistir ali aquele filme ou aquela série e ver que há coisas erradas e que vão de encontro à Bíblia e que eu, particularmente, né, eu também aconselho isso a você ficar do lado da Bíblia, né, aos princípios bíblicos. Exatamente. Pois é, gente. E para fechar, eu queria citar justamente o exemplo de Daniel na Babilônia, né? Não só Daniel, mas também seus companheiros, em que você vê ali, né, no primeiro capítulo de Daniel, que eles recusam, né, o vinho do rei, né, alimentos ali que eram proibidos para eles, mas quando o rei, né, vai fazer aquele exame, né, nos jovens sobre quem conhecia mais a cultura da Babilônia, Daniel e seus amigos eram 10 vezes mais sábios do que os outros. Isso é uma coisa interessante. Porque Daniel, ele tinha o conhecimento, né, daquele povo, mas ele não praticava os erros, né? Então, não é errado você saber o que é tratado lá nos filmes, nas séries, etc, né? O que você não pode fazer é, tipo, matar os outros, adulterar, esse tipo de coisa, que obviamente é errado. Mas acho que a principal função, né, de você ter conhecimento dos filmes, das séries, é você conseguir se comunicar com uma pessoa que, se você não assistir, você ficar boiando. Então tem aquele cara que ele é, tipo, ele assiste todos os filmes de todas as séries que tem na Netflix, o cara já assistiu. Se você não souber minimamente, sabe, um pouquinho sobre cultura pop, você não vai conseguir conversar com essa pessoa direito, você vai ficar boiando. Então, eu acho que é importante ter esse conhecimento para você conseguir acessar pessoas, né? Para você conseguir falar na linguagem que elas entendem. Tipo, por mais que todo mundo aqui fale o idioma português, mas a linguagem não se limita só ao idioma, né? Tem outras coisas também. Então, tanto para que você consiga se comunicar com pessoas que elas não têm esse conhecimento, como outras que têm demais esse conhecimento. E aí é filé, é top. Inclusive, resumindo, acho que essa ideia do Luiz, uma frase, né, que eu aprendi certa vez, que é a seguinte: o limite da contextualização é a encarnação, né? Jesus se faz 100% homem, mas não no que é pecado. Daniel, ele se contextualiza, mas não naquilo que era pecado. José, no Egito, se contextualiza, mas não naquilo que era pecado, né? Então, assim, nós temos também essa oportunidade de nos envolvermos, né, de conhecermos, para saber comunicar, né? Poder levar a mensagem de uma maneira mais eficaz, mas nunca se envolver naquilo que é pecado, né? No sentido de praticar, de aceitar, de concordar, de incentivar, enfim. Pecado é algo que nós estamos aqui para mostrar a solução, por isso não devemos lutar para não nos envolver, né? Somos pecadores, vamos pecar, vamos cair, mas que isso não seja uma desculpa para fazê-lo, né? Que a gente esteja sempre em luta contra. Uhum. A graça é para aproveitar, né? Não é para abusar. Eu gostei dessa frase, ó. Vou usá-la. Quem disse isso, acho que foi tu uma vez, mas enfim. Eu? Meu Deus do céu, eu sou muito bom de referência, cara. Mas eu acho que não era eu, Era não, um viu, mito, bicho? Não, mas eu tenho certeza que não era eu, não. Mas se você atribuiu a mim, cara, muito obrigado, mas não era eu. Show. Então é isso, pessoal. Com isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês possam analisar quando forem assistir uns filmes, assistir com outros olhos, né, com outra visão, ali tentando ver as referências ou não, né? Não sei se você vai querer aderir
a essa visão. Enfim, mas é isso aí. Se você gostou desse podcast, compartilha aí com seus amigos. Se você tem algum tema em específico, se você tem alguma crítica, algum comentário a fazer, pode mandar lá na DM do Instagram ou do Twitter, que é @, @conversapapiros, ou mandar a crítica por e-mail, se você preferir, conversapapiros@gmail.com. Podem falar lá. Ou mandar sugestões de filmes e séries e animes pra gente que você gosta também. Vamos lá, tamo junto. Exatamente. Se você quiser mandar sugestões de filmes e séries, como o Luiz pediu. É isso aí. Eu queria aqui mandar um abraço, né, e um salve para a galera do podcast Agora Pronto, né, ali para a Kessia, para o Bruno e para o Renato. Inclusive, eu queria agradecer ao Renato por ter me ajudado a conseguir colocar o podcast tanto no Spotify como no Deezer. Sem ele, eu não teria conseguido. Muito obrigado, Renato. Você é um mito, cara. E Uma também salva queria... de palmas ao Renato. Valeu, cara, você é um mito. E também eu queria dizer que o Daniel Trajano não pôde estar conosco, mas provavelmente em alguns próximos episódios ele vai estar com a gente. É isso. Até mais. Valeu. Valeu! We'll be back. Falou! Pronto.